E esta pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, minha irmã. Estamos falando da cruz de Cristo. E este é o nosso tema: morrer para si mesmo. Tome a sua cruz. Aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35 diz: então ele, Jesus, chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. O que é o evangelho? O evangelho é as boas novas. Que boas novas? Que Jesus morreu na cruz. Que Jesus morreu na cruz para salvar o homem do pecado. Jesus morreu na cruz, derramou sangue precioso e ele voltará. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, ou a boa nova do evangelho, e quando a gente fala as boas novas, é tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus deixou para que obedeçamos, para que sigamos Ele. Não é somente aceitar Jesus, não é somente levantar a mão e aceitar Jesus. O evangelho é muito mais do que isso. E quem quiser vir após mim, aqui diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu preguei, pelos imperativos que eu deixei, a salvará. Então escute. Quando o Império Romano crucificava um criminoso ou um preso, a vítima frequentemente era forçada a carregar sua cruz durante parte do caminho para o lugar da sua crucificação, carregando sua cruz pelo centro da cidade. E foi o que aconteceu com Jesus, que carregou aquela cruz que não era dele, era minha, era sua. E isso é fé. E quem coloca em nós esta compreensão é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24 diz o seguinte, a Nova Versão Internacional: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Por aquilo que eu falei, por aquilo que eu preguei, por aquilo que eu ensinei, a salvará. Então escute. Este é o quadro de um homem já condenado, que carrega a viga da sua própria cruz ao lugar de sua execução. Eu estou falando aqui quando o prisioneiro, quando o Império Romano mandava o criminoso, o preso, a vítima, que ia ser morta naquela estaca, ela tinha de carregar. E este é o quadro de um homem já condenado. Carregava a viga de sua própria cruz ao lugar de sua execução. Os discípulos da Galileia sabiam o que isso significava. Centenas de homens haviam sido executados desta forma naquela região. Agora Jesus diz: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E vir após mim, se alguém quer me seguir, não pensa que é fácil, não.
Não pensa que não vai ter dor, que não vai ter luta, que não vai ter tribulação, que não vai ter angústia, que vai ser só vitórias, é a vitória, só vitória. Não pensa alguém que quer vir após mim, que vai viver essa vidinha medíocre, essa vidinha besta, essa vidinha otária, de alguns líderes, algumas denominações que ensinam que é preciso determinar que o crente não tem lutas, que o crente não tem problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou falando para vocês. Se alguém quiser vir após mim, é preciso negar a si mesmo. Você vai ter um sonho, e este sonho você vai ter de sacrificar, porque esse sonho seu é um sonho que vem da sua vaidade, da sua jactância, quem sabe do orgulho, da vaidade da sua família. Está disposto a isto? Está disposto a negar a si mesmo? Está disposto a sacrificar o namoro? Está disposto a sacrificar esta vida que você está vivendo? Está disposto a todo dia ser humilhado? Está disposto a carregar a minha cruz? Está disposto, igual acontece neste lugar no Oriente, onde os meus filhos, onde os meus servos estão sendo degolados, estão sendo queimados, estão sendo martirizados? O evangelho de Jesus hoje é um evangelho sem cruz. Estamos falando da cruz, morrer para si mesmo, tomar a cruz. O texto que diz em Mateus 10:38, a Nova Versão Internacional: e quem não toma a sua cruz, e não me segue, não é digno de mim. A pergunta que eu quero fazer não é só para você, mas para mim também. Estamos realmente seguindo a Cristo? Estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, né? Estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, onde as pessoas pensam que seguir a Jesus Cristo, que ser crente, é isso que está aí. Se houver uma peneira, gente, se o Senhor começar a peneirar, e já está fazendo isso, e é por isso que no final dos tempos vai cumprir o que Jesus diz, muitos vão apostatarem da fé, porque é difícil demais, Jesus, carregar esta cruz, ser humilhado, ser esbofeteado, ser desdenhado. Então escute, o que eu estou falando aqui é equivalente, seria andar pelo corredor que vai dar na cadeira elétrica. A morte é o destino. E estamos participando em uma procissão fúnebre. A ideia é esta. Pelo que, pelo menos, não somos os primeiros. E esperamos que não estejamos sozinhos. Se negarmos a nós mesmos e nos entregarmos à morte, não colocaremos qualquer esperança neste mundo. Quando tomamos nossa cruz, é como se todas as paixões e desejos da carne estivessem condenados. A pergunta continua: estamos realmente seguindo a Cristo? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ser de Jesus hoje virou moda. Seguir Jesus virou moda. Ah, que legal, eu sou de Jesus, eu também sou crente. Ah, que legal. A minha mãe deixa. É? Então, Lucas capítulo 14, 25 e 33, diz: se alguém vem a mim e não aborrece, odeia a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí? Muitas vezes a pessoa vai na igreja, simpatiza pela igreja, gosta. Ah, pastor Eugênio, eu me lembro que eu trabalhei
numa região nossa aqui, numa cidade do interior. E aí converteu um rapaz simpático, de uma família muito idólatra, de uma religião que vocês sabem, supersticiosa. E ele ia de vez em quando me ouvir, porque de 15 em 15 dias eu ia lá naquela cidade, de São João do Paraíso. Eu morava em Itaiobeiras, de 15 em 15 dias eu ia em São João do Paraíso. E eu fui visitá-lo. E aí ele me disse: olha, Eugênio, eu acho lindo demais. A Bíblia é a palavra de Deus mesmo, mas agora eu não posso, sabe? Eu não posso desagradar meu pai, a minha mãe. Eles são da igreja, né? E eles têm lá o ministério, o trabalho deles. Eles trabalham com casais. E aquele rapaz simpático que havia simpatizado com o evangelho falou que ele não poderia aborrecer o seu pai e a sua mãe. Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida, e é. Mas fascinante como? Sendo humilhado? Deixar meu pai ficar com raiva de mim? Pois qual de vós, pretendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, lançando os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem deles, pois assim é. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A.W. Tozer foi um teólogo que faleceu há muito tempo, e eu comprei muitos livros dele. E ele dizia o seguinte: dentre os santos de plástico de nossos dias, Jesus tem que proporcionar o morrer. Em outras palavras, as pessoas não querem se comprometer com o evangelho. Elas não querem negar a si mesmas, tomar sua cruz e viver o que está ordenado. É negar a si mesmo, é negar esta vida de euforias descomprometidas. Você diz que é crente, mas você está fazendo sexo com a sua namorada, com a sua noiva, vai para os motéis. Essa palavra é para você. O evangelho de Jesus condena o sexo antes do casamento, condena. Você diz que é crente, mas você continua roubando, você continua envolvido com drogas, você continua vivendo adultério, você continua vivendo as mesmas práticas do passado e chega na igreja e canta bonito, você dá até paz do Senhor. Será que você morreu de verdade? Você está seguindo Jesus? Porque a cruz de Cristo implica em crucificar o meu eu, a minha vaidade, os prazeres carnais. A cruz, falar de cruz é falar de morte, é falar de morte, é falar de morte. Falar de cruz é falar, eu tenho de separar da minha namorada porque estamos na carne. E eu aprendi que os que estão na carne não podem agradar a Deus. É o que diz Romanos capítulo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas concupiscências. O que é concupiscências? Desejo desordenado da carne. Então é preciso fazer como uma menina me procurou já tem tempo. Estava tendo um namoro muito avançadinho. Estava tendo um namoro muito carnal. E ela falou: eu tenho de terminar o meu namoro. Eu não posso casar. Eu tenho meus estudos, ele não tem condições. E ela só vivia uma vida angustiada, ia para a igreja, mas ficava cabisbaixa. Você sabia que muita gente vai na igreja hoje, estão vivendo no pecado e fica muitas vezes fazendo algo na igreja por autoexpiação, para tentar pagar a culpa dos seus pecados? Igual acontece nessas seitas heréticas, nessas religiões do paganismo. E você não consegue nunca apagar, você não consegue nunca se absolver das suas culpas. Você vai na igreja, mas você está no pecado. Você vai na igreja, mas você está roubando lá na empresa. Você vai na igreja, mas você diz que é de Jesus, mas você é um adúltero.
A Bíblia diz que tem muitos que estão dentro da igreja, que na verdade são joio, estão misturados. Veste até andar, gente. Tem crente hoje, tem moça que até andar igual as crentes andam. É igual antigamente aquela propaganda de Denorex, você lembra? Para passar na cabeça de quem é careca. Parece, mas não é. Eu quero perguntar para você, você é? Você é nova criatura? Você nasceu de novo? Você é nova criatura em Cristo? Você está crucificando, você crucificou a sua carne com as suas concupiscências. Gostamos muito, não é, irmãos? Gostamos muito de ouvir sermões sobre a morte de Jesus, mas não queremos nos considerar mortos para o pecado. É o que Romanos 6,11 diz. Então é preciso entender que falar de cruz, falar de sofrimento, conversão, é a renúncia das coisas que não vale a pena. Conversão, seguir Jesus, é abandonar as coisas deste mundo. A Bíblia diz aqui em 1 João capítulo 2, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Você não é do mundo. O que é mundo aqui? É esse sistema pecaminoso. Esse sistema de Big Brother, esse sistema que está aí na sua internet, os sites que desviam você, os teus olhos da santidade de Deus. Este é o mundo. O que é mundo na Bíblia aqui? Existe o mundo natureza, existe o mundo pessoas, mas aqui o texto que eu acabei de falar, não ameis o mundo, não ameis o sistema pecaminoso, as práticas pecaminosas dessa juventude, destas noveladas, deste Big Brother, dessa internet que tem te desviado e tem te levado para as angústias, para a tristeza. Não ameis o mundo. E se você quiser carregar a cruz, aprenda o que Jesus diz aqui em João, que o mundo não vai te amar. Se você falar para sua colega de trabalho, para sua colega naquela fábrica, para sua colega na faculdade, se você chegar para o rapaz e falar, não, eu não faço sexo antes do casamento, eu só faço sexo quando eu casar. Mas você fazia antes, eu te via direto, você era menina de programa, mas agora, eu já fui revirginada. Eu já fui purificada pelo sangue de Jesus. E eu estou esperando o momento certo que Jesus vai me dar um esposo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque agora eu sou nova criatura. E você vai ser odiada, você vai ser odiado. É igual a Jesus diz, o mundo vai te odiar como também odiou a mim. E é por isso que Jesus diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, será que eu consigo, pastor, ficar sem fazer sexo? Será que eu consigo ficar sem essa vida de jogatinas, de bebedeiras? Consegue. Porque maior é o que está contigo. A Bíblia nos ensina que Jesus nos libertou do domínio do pecado. Nós pecamos não porque nós queremos pecar, porque não vigiamos. É por isso que Jesus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está forte, mas a carne é fraca. A gente cai, a gente erra, a gente peca, não porque quer. Há uma diferença entre o crente que tem Jesus, que aceitou Jesus e carrega a cruz, e o crente que não carrega a cruz, e a pessoa que não tem Deus, que não foi ainda transformada pela graça de Deus. É que o crente que não carrega a cruz, escuta bem aí, o crente que não carrega a cruz, o crente que ainda não morreu para o mundo, esse aí tem prazer no pecado. Ele fica dando jeitinho, e ele fica fazendo aquelas expiaçõezinhas na igreja, sabe? Ele fica fazendo as obras na igreja, porque ele quer pagar a sua culpa. Agora a diferença é que o crente, que é nova criatura, que já nasceu de novo, que carrega a cruz, ele arrepende e ele deixa o pecado. Esta é a diferença.
Por isso que Jesus diz para não amarmos o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque que diz, olha, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo desordenado da carne. Prazer desordenado. Você vai na igreja, mas você vai beber depois. Você vai na igreja, mas depois você vai para o motel. Você vai na igreja, deu seu dízimo lá, hein? Deu seu dízimo lá. Deus está pouco importando com seu dízimo, com seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ninguém engana a Deus. Mas engana os homens. Aqui diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, desejo desordenado, lascívia. Quem sabe você que me assiste, que me ouve, precisa de sair da internet. Estes sites pornográficos, você é menina de Deus, você é nova criatura. Carregar a cruz implica em sacrificar. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que se os teus olhos te fizerem tropeçar, arranca-os. Não é você furar os seus olhos. Não é você pegar os seus olhos e doar para alguém. Se você está caindo, se você está pecando, você como nova criatura, você como menina de Deus, está diante dessas imagens, dessas novelas, destes filmes pornográficos, destes sites de mulheres despidas, de homens despidos. Então, arranca os seus olhos, a ideia é, desligue, porque você está sabendo da tua fraqueza. Aqui te fala, arranca as tuas mãos, arranca os teus pés, arranca tudo. Significa que você vai ficar aleijado? Apesar que a Bíblia diz, é melhor entrar sem um membro, ou sem os seus membros do seu corpo, ou ser lançado totalmente no inferno. Quem vai avaliar a sua vida é você, irmão. É você, irmã. Estamos falando de carregar a cruz, de morrer para si mesmo. Você está morto para este mundo? Morto para si mesmo? Em Gálatas 5:24 diz, vós não podeis pertencer a Cristo Jesus, a não ser que crucificais todas as suas paixões e desejos. Na verdade, eu estou pegando uma linguagem para você entender. É isso aí. A ideia aqui é, aqueles que pertencem a Cristo Jesus mortificam sua natureza humana com todas as suas paixões e desejos. 1 Pedro 2:24 fala, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Então você precisa de considerar morto, irmão. Eu volto a perguntar a você, você está morto? Tem que sacrificar. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quem não deixar mãe, pai, irmãos, tudo por amor a mim, não é digno de mim. Então escute. Nós não temos que morrer. Nós estamos mortos. O que temos que fazer é aceitar a nossa morte. Entendeu? É preciso entender isso. A Bíblia diz em Colossenses 3, de 3-7. O que diz sobre este mundo aqui diz? Diz que nós já estamos mortos e a nossa vida está oculta em Deus através de Cristo. Um dia Cristo, que é a sua vida, se revelará abertamente. E todos nós, todos vocês, irmãos, compartilharão desta magnífica revelação. Então considere-se morto. Considere morto aos contatos deste mundo. A tentação vem. Todo dia vem o mundo tentando nos atrair, a carnalidade. Sim. Mas não se associe com imoralidade sexual, impureza sexual, paixões descontroladas, desejos maus e a cobiça dessas coisas. E a Bíblia diz
a idolatria. Porque exatamente por causa destas coisas é que a ira de Deus vem sobre aqueles que se recusam a obedecê-lo. Então escute, nunca esqueça que você fazia parte dessas coisas terríveis quando você vivia naquela velha vida. Eu quero fazer uma pergunta para você, moça, que está nesse carro aí, nessa loja. Eu quero fazer uma pergunta para você que linkou aí. Eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve. Você é nova criatura? Você nasceu de novo? Então Romanos 6,11 também fala que nós precisamos de considerar mortos. Mortos para o pecado. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, para fazer a obra de Deus, para agradar a Deus. O que está acontecendo hoje? É que hoje, eu volto a dizer, ser crente virou moda. Então escute. Não permita que o pecado estabeleça qualquer tipo de poder sobre o corpo mortal seu, sobre o seu corpo mortal. Não deixe seu corpo ser levado pelas concupiscências. Entendeu? A Bíblia fala para nós não entregarmos o nosso corpo às paixões carnais. Ei, menina de Deus, ei, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Você foi santificada pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz aqui, em 1 Pedro, sejais santos como santo é o vosso Pai. Entendeu? Antes vivíamos na carne, antes fazíamos a vontade da carne, antes nós vivíamos neste mundo fazendo a vontade da carne, do mundo, mas agora nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu volto a perguntar para você, você é nova criatura? Você já crucificou a sua carne? Então veja, como podemos viver neste mundo que Jesus diz que nós não somos dele, não fazemos parte dele? Como que pode uma pessoa dizer que é crente, uma menina dizer que é crente, um homem dizer que é crente, mas continuar tendo prazer nas coisas deste mundo? E é o que a Bíblia diz aqui em 1 João capítulo aqui 2, ou melhor, capítulo 3 aqui, diz que aqueles que dizem que são de Deus, mas vivem na prática do pecado, não conhecem a Deus, nunca viram Deus, e é por isso que está manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça é de Deus, viu a Deus, ama a Deus, mas aquele que pratica o pecado e vive no pecado, não conhece a Deus, mas ainda está nele a semente corrompida. Os que amam a Deus não, já tem a semente que foi lançada pelo Espírito Santo e é nova criatura. Então é preciso tomar uma decisão hoje. É preciso entender que nós estamos mortos, homens mortos. Deixe a sedução do pecado. Deixe. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, de uma maneira piedosa. Nesta geração corrompida pelo pecado, oh Senhor, eu estou falando com você, menina. A cruz de Cristo, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Precisamos de morrer para o pecado, precisamos de morrer para este mundo. É preciso se entregar ao Senhor. Quem sabe você está me ouvindo, me assistindo e precisa de entender o que Jesus diz.
que os inimigos serão da sua própria casa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que aqueles que querem viver uma vida piedosa, viver piedosamente, seguindo a Jesus, tomando a sua cruz, vai ser perseguido, vai ser injuriado, vai ser desprezado. É fácil hoje ser crente. É fácil hoje, porque tudo, o evangelho que tem sido pregado, este evangelho água de açúcar, esse evangelho que não tem cruz, esse evangelho que tudo é fácil, este evangelho que diz que Jesus já carregou sobre ele as nossas maldições e que você não adoece mais, e que você não pode ficar triste mais, e que você vai conseguir, e que Deus vai te dar um príncipe, e que Deus vai te dar uma princesa. Isso é mentira. Esse é o evangelho água com açúcar. Jesus não está prometendo para você que você vai casar e que você vai ser feliz e que você não vai ter problemas. Ah, pastor Eugênio, mas eu casei com um homem de Deus, eu casei com uma mulher de Deus e agora eu estou enfrentando tanto problema, pastor. Olha, pastor, mas todo mundo me falava, o meu pastor me falava que eu precisava de casar com um homem de Deus e agora eu estou vivendo essa crise. Cadê Jesus, pastor? Cadê Deus, pastor? Está no mesmo lugar. Quando o filho dele morreu naquela cruz, pelas suas aventuras loucas, pelos seus pecados, meus pecados. Jesus não está prometendo para nós vida fácil. Você diz que converteu e está pensando que a vida é fácil. A igreja de hoje está brincadeira. É uns irmãozinhos, são uns irmãozinhos, água de açúcar. Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. O pastor dá uma palavra dura. Há um problema no louvor, há um problema na igreja. Muda de igreja, muda de igreja. Macaco mudando de igreja, macaca mudando de igreja, muda de igreja, muda de igreja, muda de igreja, muda de igreja. Porque as pessoas não querem se humilharem. Porque as pessoas não querem carregar a cruz. Porque as pessoas não querem considerar o seu próximo, o seu irmão superior a si mesmo. E aí a mudação de igreja, eu não sou contra mudar de igreja. Agora quando a pessoa muda de igreja com biquinho, porque o pastor foi duro comigo, porque a irmã lá me magoou. Que Cristo você está seguindo? Qual é o Cristo? Ah, eu sei qual é o Cristo. É aquele Cristo, né? Aquele Cristo dos desenhos, das imagens. Mas o Cristo da Bíblia é um Cristo que ensinou para os seus discípulos e ensinou para nós que no mundo teríamos aflições. Em João 16:33 ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No casamento você vai ter aflições, no seu trabalho você vai ter aflições, na igreja você vai ter aflições, você vai ser desprezado, você vai escandalizar com pessoas, você vai decepcionar com pessoas, mas o que importa, meu filho, a minha filha, é tomar a cruz e seguir após mim. É se humilhar. Queridos e queridas, nós somos servos uns dos outros, ou melhor, nós somos conservos uns dos outros. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aí? Vai continuar aí na sua casa? E aí? Vai continuar aí sem ir na igreja, porque está com raiva do irmãozinho, está com raiva da irmãzinha? Você vai sair da igreja porque Jesus não curou a tua filha, porque Deus não fez aquilo que você quer, Ele não vai fazer, não, Ele não é o seu servo. O Paulo César do Logos, aquela música, quando ele diz: eu sinto um grande espanto do meu coração, ao constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo, hoje diz e quer ser senhor, dizendo para Deus o que ele deve fazer. Saia fora você que me assiste, que me ouve. Pare com esta evangelho água com açúcar, que não tem cruz. Eu vou determinar a cura sua, minha irmã. Eu vou determinar a sua cura, meu irmão. Mentira! O evangelho da cruz fala que nós devemos orar a Deus pedindo a vontade dele. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E eu fico com raiva, meus irmãos, porque esses pregadores do evangelho da prosperidade, o evangelho mentiroso, o evangelho água com açúcar, todos eles adoeceram. E alguns deles que estão na mídia aí entraram em hospitais em São Paulo, no Rio, no Nordeste, mentindo na entrada, colocando o pseudônimo, para ninguém descobrir que ela estava lá, que ele estava lá, porque eles pregam um evangelho mentiroso.
Tudo é fácil, eu determino, eu consigo. Eu já preguei muito, e eu continuo a pregar o que eu vou falar aqui agora, porém com uma perspectiva diferente. Eu já preguei muito uma mensagem. Deus, sobre os sonhos, Deus vai restaurar os seus sonhos. Não. Deus vai devolver os seus sonhos. Não. Porque os sonhos que você talvez não conseguiu, porque eram sonhos da sua vaidade carnal, pecaminosa. Deus restaura. Talvez alguns sonhos, sim, se o nome dele está sendo glorificado. Eu quero começar a terminar e dizer o seguinte, eu quero perguntar mais uma vez para você, qual é o evangelho que você está pregando, que você está seguindo? É o evangelho da cruz? Eu estou seguindo o evangelho da graça, pastor Gênio, o evangelho da graça. Eu estou seguindo o evangelho da graça, mas quantos estão transformando a graça de Deus em libertinagem? O que tem? Não tem nada a ver, pastor. O que tem? Eu prefiro voltar para o evangelho da cruz. O evangelho que diz que eu preciso de crucificar o meu eu. Eu preciso crucificar os meus desejos pessoais, a minha vaidade, a minha vontade. Deus tem de estar no trono do meu coração, não sou eu. Eu não posso dar ordens para Deus. Eu sou servo, eu sou escravo, Ele é o Senhor. Mas eu sei que muitos não gostam disso. O bom é quando você prega bonito, né? Você fala bonito, pregando a mensagem. Você vai conseguir. Deus vai abrir a porta e ninguém pode fechar. Tudo bem, ele vai abrir mesmo, ninguém pode fechar, mas só isso. É o evangelho do sucesso, é o evangelho que eu posso, que eu consigo. Enquanto isso, lá no Oriente, tem irmãos sendo decapitados, tem irmãos sendo explodidos, tem irmãos sendo queimados, tem irmãos sendo fuzilados, tem irmãos que não podem nem mesmo viver com a sua família. Aqueles irmãos no Oriente que estão morrendo por amor a Jesus Cristo, mas enquanto isso, nas igrejinhas nossas, nos guetinhos nossos, sabe o que tem lá? Tem lá um grupo de irmãozinhos, Belém, nunca mais ficar de bem. Tem essa irmãzinha que saiu da igreja com raiva. Vai pegar sua cruz, vai carregar sua cruz. Toma jeito de crente, vai carregar sua cruz. Irmãos, enquanto pessoas estão sofrendo, enquanto muitos estão morrendo no Brasil, em Montes Claros, na minha e sua igreja, o irmãozinho está com raiva. Vou na igreja mais não. Não é? Um monte de sem igreja. Os sem igreja, na verdade, eu morro de rir, eu tenho que falar sobre os sem igreja, que fica aí falando mal do sistema. Na verdade, são aqueles, e eu quero dizer, não todos, mas muitos não nasceram de novo. Queriam que a igreja se adequasse a eles. É igual aquela irmãzinha que chegou para o Dr. Billy Graham. Pastor, eu vou de igreja. E até hoje, pastor, não encontrei uma igreja que combina comigo, que dá certo. Aí o Dr. Billy Graham falou assim, minha irmã, o dia que a senhora encontrar uma igreja que a senhora está pensando certa, não entra nela não. A senhora vai corrompê-la. A irmã saiu triste. Mas é isso. O evangelho que muitos têm vivido é o evangelho sem cruz. É um evangelho que não tem sofrimento, não tem luta. Esses dias uma menina falou com minha esposa Giselda. Giselda, depois que eu converti, nós acabamos de batizá-la esses dias, e ela falou assim, depois que eu converti, mas o negócio lá em casa está ficando feio, viu? Ué, Giselda, depois que eu converti, piorou. Aí Giselda, como uma boa discipuladora, falou assim, é assim mesmo. Começou a mostrar para ela na Bíblia. Os que querem viver para Jesus, piedosamente, sofrerá perseguições. E a Bíblia diz que os inimigos serão da sua própria casa. É você chegar lá na empresa, o seu chefe falar assim, olha, fala que eu não estou aqui não. Você fala assim, não, o senhor está assim. Quantas pessoas já foram demitidas por isso? A nova criatura, quem carrega a cruz,
É sim, sim, não, não. E isso aconteceu com a pessoa da nossa igreja que não foi demitida porque é uma excelente funcionária. E ela falou com o chefe dela assim, ó, com a chefa: eu quero dizer para a senhora que eu sigo a Cristo, eu sou crente Bíblia, e eu não vou mentir. Quando alguém ligar, eu vou falar que a senhora está aqui, então não me manda atender. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente continua dando jeitinho. Não, é negócio assim, tá aqui não, viu? E vai sofrer perseguição. E essa mulher, e essa irmã procurou Giselda e disse: olha, depois que eu converti, piorou. E piora mesmo. Este é o evangelho certo. Este é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que você vai ser perseguido, vai ser injuriado, vai ser caluniado. E a Bíblia diz: bem-aventurados perseguidos por causa do Senhor, do evangelho. Você tem duas mulheres, cara, você vai ter que decidir com qual que você vai ficar. Mas tem que decidir. Você agora converteu, acabou aquele homem mulherengo. Aquela mulher homerengo. Porque um dia eu perguntei, como é que fica a mulher que gosta de ficar para cima e para baixo aí, fazendo programa? Deve ser um homerengo, porque o homem é mulherengo, não é? Estamos falando sobre a cruz de Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É um novo João, é um novo Eugênio, é um novo Márcio, é uma nova Luciana, é um novo homem, é uma nova mulher. As coisas velhas se passaram. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz. E qual cruz? É aquilo que te tira da presença de Deus. A cruz que você vai carregar. As consequências que você vai sofrer. E vai ser, querido e querida, vai compensar. Porque o que Deus tem para você, tem para nós, é muito mais do que este mundo que jaz no maligno. O evangelho da prosperidade, o evangelho que alguns pastores, missionários, bispos e apóstolos têm pregado, né? Eu falo apóstolo aqui porque fazer o quê? Né? Agora já tem até rei, já tem patriarca. Qualquer dia você vai ver. Quem está aí, hein? É o Deus fulano. Como é que é? Que tem agora. Mas ele não é patriarca, não, agora ele é Deus. Não é apóstolo, não, aqui ele é Deus agora. Eita, que evangelho, gente. E esse evangelho aí é um evangelho que promete aqui. Promete tudo aqui. Não é verdade? Tudo é aqui. É casa bonita, é sítio, você vai conseguir. Olha, o negócio é o seguinte, eu estava vendo a miséria, eu era empregado, agora eu sou patrão, eu tenho 2 sítios, eu tenho 2 casas, eu tenho 4 carros importados na garagem, cada um é 150 mil. Esse é o evangelho mentiroso. Jesus não nos prometeu, neste mundo, ele não nos prometeu bens materiais. Não estou dizendo que você não deva ter uma casa boa, um carro bom, mas Jesus não nos prometeu isso. Os apóstolos disseram: nós deixamos tudo, Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. O grande Barnabé vendeu as suas propriedades e as distribuiu aos apóstolos. Não estou dizendo que você não deva ter sua casa. Eu volto a dizer. Você deve e pode ganhar dinheiro, Mas, em primeiro lugar, honre a obra de Deus, seja fiel a Deus e seja generoso. O que eu estou vendo desse evangelho aí, um evangelho em que as pessoas só ganham dinheiro, só querem dinheiro, só querem ganhar e não querem sofrer. Eu determinei que se Jesus não curar minha filha, eu abandono o evangelho. Vai, miserável. Evangelho, isso aí é o evangelho de outra Bíblia. Mas a Bíblia, que tem uns 66 livros, inspirado pelo Espírito Santo, não é. Porque o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que tem cruz.
Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por este evangelho da cruz. Muito obrigado, Senhor, porque não foi carne, não foi sangue que me revelou e revelou meu irmãozinho, minha irmãzinha, mas foi o Senhor que revelou esta verdade, que neste mundo nós não iremos levar nada, que neste mundo passageiro, efêmero, estamos aqui apenas de passagem, estamos apenas aqui como peregrinos, como embaixadores, mas brevemente nós iremos abrir a porta para o outro lado, que vai ser a morte, quando o Senhor nos chamar. Bendito seja o teu nome. Que esta palavra, Senhor, possa ter inquietado líderes, irmãos e irmãs. E eu te agradeço pelo privilégio de compreender a mensagem do evangelho da cruz. E me ensine e nos ensine a cada dia carregar nossa cruz, cada dia carregar a cruz, Senhor. Nos ajuda cada dia a estar distanciando das coisas deste mundo que estão querendo nos afastar de Ti, nos distanciar de Ti. Nos ajude, Senhor. E que neste momento, esse irmão, esta irmã, que ouviu e que nos assistiu, possam tomar uma decisão séria ao teu lado e entender que é pela cruz. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Se você quiser nos assistir através do YouTube, você pode ligar ou conectar www.creatamempensar.com.br. Lá vai estar o nosso site do seminário Creia Também Pensar, e também lá está o link do Colégio Cristão. E se você quiser ter o nosso e-mail lá, você pode dar-nos algumas ideias. Nós temos mais de 300 vídeos na internet, e nós podemos aqui, se você quiser, conecte com a gente. Que Deus te abençoe. E se você não tem ainda um lugar que você congrega, eu te convido para você visitar a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Fica situada na rua Natal 901, mas desde já eu quero dizer, a nossa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja que nós estamos tentando seguir a Jesus e carregar a cruz, mas lá tem problemas, lá também tem pecado, e não vá pensando que lá é perfeito, não. Eu quero sempre falar isso, porque eu fico vendo alguns líderes muitas vezes com a vaidade, enaltecendo as suas igrejas, e igreja é uma comunidade de pessoas onde a gente tenta andar em santidade e seguir o Cristo que morreu na cruz por nós. Então, se você na sua igreja não tem escola bíblica dominical, peça ao seu pastor para criar a escola bíblica dominical. Vá à igreja, siga Jesus, porque os dias estão cada vez se afunilando, as trevas estão vindo, e nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. E enquanto o Senhor não vem, esteja em comunhão, congregue na igreja, seja bênção lá, contribua lá, seja generoso, generosa lá.